Irmãos, vamos direto ao tema, que está em Gênesis capítulo 41, do 37 ao 40. Vamos ler novamente o mais que nós já lemos. E essa palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábios como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Nós aprendemos aqui, mais uma vez com José, como é importante ser fiel a Deus. Deus é extraordinário. Vocês aprenderam aqui nesse dia, esses dias, hoje é o 8º dia da campanha. Vocês aprenderam tempo de retornar o filho pródigo, tempo de retornar de Neemias, de recomeçar de Neemias, tempo de retornar o primeiro amor, tempo de retornar para fazer a vontade de Deus, Moisés, tempo de retornar para viver as promessas de Deus, Davi, tempo de retornar para viver o perdão, Pedro, tempo de recomeçar aprendendo com Noé e tempo de recomeçar aprendendo com José. Nós vamos aprender hoje com esse homem, o que ele é tão importante, o que ele fez de tão extraordinário na Bíblia, que ele está lá nos heróis da fé. Como que ele chegou até lá? Antes de começarmos a falar especificamente desse texto, nós temos que falar um pouco da geração de José. Porque ninguém cai de paraquedas do dia para a noite. Ninguém chega aqui e se torna pastor. As pessoas aceitam Jesus, viram ao congregado, batizado e vai por assim por diante. José é filho de Jacó. Jacó é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Abraão no capítulo 12 Deus no capítulo 12 chama Abraão e fala: sai do meio da tua parentela para uma terra que irei te mostrar. Ele não fala qual é a terra, nem aonde é. Do mesmo jeito, Deus faz da seguinte forma com José, se pegarmos para olhar. Porque Deus, no capítulo 37 de Gênesis, começa bem assim: Jacó habitou na terra de peregrinação do seu pai, na terra de Canaã. E fala que Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Aqui está bem claro que Jacó tinha um apego maior com José. Mas não era somente porque era filho da velhice, porque era filho da mulher que ele amava. A Bíblia chega a nos informar que ele amava a sua esposa Raquel. Mas José não nasce, não cresce num momento tum fácil, num período tão fácil. Entre eles ele tem irmãos, e Jacó tem 4 esposas. Quando José nasce, já existe filhos, já existe os seus irmãos ali. Hoje, nós que somos filhos, nós que temos irmãos, sabe como é difícil ser o último ou o penúltimo. Parece que tudo que nós fizemos ou que fazemos não é certo. Parece que nunca temos vez na casa. Imagina José com mães diferentes dos seus irmãos. José nasce num momento conturbado, porque Raquel não pode ter filho. Deus, depois de muito tempo, concede a madre dela e ela vem ter José. Raquel, então, concede a bênção de Deus que nasce José. Só que nesse percurso, José está vindo com seu pai, com sua família, quando está retornando para sua casa junto com Jacó, e a sua mãe tem dores de parto, vem nascer Benjamim, seu irmão mais novo, e morre. Imagine você, José, uma criança ali, adolescente, voltando para casa, perde a mãe. José ali só tem o pai. Muitos de nós usamos as dificuldades da vida para colocar a culpa nos outros, para dizer que alguém é culpado, para falar que não chegamos a algum local porque algo aconteceu na nossa vida. Falamos sempre que tem alguém que nos prejudicou, que alguém nos fez algo, mas nós aprendemos com José que mesmo que as pessoas venham te fazer algo, Deus honra e cumpre com a sua promessa. É interessante
que no capítulo 37, no versículo 4, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreciam e não podiam falar com ele pacificamente. E eles nem sequer queriam ouvir José, porque José era diferente. José era fiel ao seu pai. Nós temos que aprender aqui que a primeira coisa que José nos ensina é como lidar com os ciúmes. Existe aqui um ciúme aqui de irmão, mas de irmão que chega ao ponto de praticamente matá-los, que para eles estavam mortos. Você que tem irmão, você que tem pessoas no seu lar, cuidado com o ciúme. Porque às vezes o ciúme faz com que as pessoas passem a te odiar, não sabem nem porquê. Só porque você tem alguma coisa. E o invejoso, se você for ler na literalidade do vernáculo, ele não quer o que você tem. Ele só não quer que você tenha. Ele não é que quer o que você tem. Ele não está querendo isso. Ele só quer que você não tenha. Você não tendo para ele está ótimo. E eles tinham inveja de José. Porque José era fiel. E José, no momento de tão simplicidade, faz o que? Lá no versículo 10 e 11, ele sonha. Deus dá um sonho para ele e ele conta o seu sonho. O seu sonho é tão esplendoroso que Deus faz com que ele venha falar de maneira tão simples e tão profunda. Se nós pegarmos para ler esse texto, nós compreendemos que Deus faz tão perfeito e tão de forma tão detalhada, que lá no versículo, no capítulo 45, no 50, vai acontecer daquela forma. Deus é específico. Nós temos que aprender a entender a visão de Deus. Só que José, quando tem essa visão, este sonho e conta, seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração, no 37:11 diz. O seu pai antes fala bem assim: por acaso, eu e a tua mãe, a mãe dele já era morta. Quando ele está falando esse sonho, a mãe sequer estava viva, já tinha morrido lá atrás. Mas ele está falando como se estivesse tirando o foco, porque a Bíblia fala que o pai guardava em seu coração. Tipo assim, falar igual o pessoal hoje na adolescência, na juventude fala. Jacó sabia que Deus tinha algo com seu filho. Não era apenas uma visão, não era apenas um sonho. E Jacó faz isso para o quê? Para proteger o filho. Jacó usa do conhecimento, porque ele aprendeu isso de forma muito ruim, quando estava fugindo, quando estava lá em outra terra. O problema é que às vezes nós confiamos em pessoas, contamos sonhos para pessoas que não desfrutam do mesmo sonho ou que não quer compartilhar com a gente de coisas boas. Às vezes você tem um projeto muito grande na vida e você quer construir ou comprar um carro ou alguma coisa e comenta para alguém. A pessoa nem queria, mas só porque você falou, ela vai lá e compra. Ela vai lá e constrói. Ela vai lá e fala mal. Ela vai lá e divulga. Cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Não fala para qualquer pessoa. Fala para pessoas que têm intimidade com Deus. E o Espírito Santo testifica. Você consegue saber. Cuidado. Às vezes aquela pessoa que está do teu lado é teu irmão, igual era aqui. Mas esses irmãos tentaram contra a sua vida. Mas José nos ensina que mesmo que os irmãos venham tentar contra a nossa vida, Deus é soberano para fazer muito mais do que sonhamos, do que pensamos, porque todas as coisas estão no controle da sua vontade. Ele nos ensina, porque quando acontece que eles jogam ele lá e a cavalaria ela está passando pelo caminho e levam ele, os ismaelitas, para o Egito, nós vamos aprender lá na frente, no 42:22, que ele implorava. Ele implorava para não morrer. É como se falasse assim: eu não vou fazer mais isso. Porque o pai amava ele, porque ele contava as coisas que os irmãos faziam. E ele implorava. Simeão ali, como um dos irmãos mais velhos, ali Levi, ali Judá, simplesmente
Quando nós vamos ver, é Rubem falando: o que vocês vão fazer? Vão matar, o sangue do nosso irmão vai ficar na nossa mão. Só que eles não pouparam. A inveja, o ciúme tira as pessoas de fora de si. Começa a ver o que não tem, começa a ver o que não é. E é tão claro quando a Bíblia fala que Jacó fez uma túnica colorida. Porque se nós formos pegar desde a época do Código de Hammurabi, o Código de Hammurabi nos fala, como os historiadores, que Jacó estava como preparando José para assumir o local dele, o lugar dele, porque ele era fiel. Então, como assim? Um dos filhos mais novos, porque o Benjamim era o último, ia assumir o lugar dos mais novos. E na cultura judaica, isso é contra, não tem como. Mas aconteceu com José, aconteceu com Davi. Deus inverte a fila. Deus pega do final e joga para frente, pega da frente e joga para o final. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Nós temos que entender que os caminhos de Deus nem sempre são fáceis. Deus, quando nos chama, nos dá uma visão, nos dá uma promessa, Ele faz o quê? Ele fala que vai fazer, só que Ele não fala como vai fazer detalhadamente. Não fala pormenorizadamente, especificamente. Lá no Êxodo capítulo 3, Deus chama Moisés e fala com Moisés: ei Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Quem anda com Deus anda diferente. Deixa que da agora para frente eu vou caminhar. Ei, eu vou levar você para algo e você vai tirar o meu povo que clama. Só que Deus não fala para Moisés, pastor, que terá mar, que vai ter deserto, que o povo vem atrás. Ele fala que vai fazer e faz. O problema nosso é que nós queremos que Deus fala que vai fazer e conta passo a passo. Deus fala para José que vai fazer e faz. Davi é ungido a rei. E Davi parece que quando é ungido a rei, tudo que não aconteceu com ele antes, quando é ungido a rei, começa a acontecer. Chega um momento, lá em 1 Samuel, no capítulo 22, nós vemos que Davi chega um momento, no versículo 3, ele fala bem assim, ele leva para o rei e fala: fica com meus pais, porque ele, tipo assim, deduzia mais, será que as promessas vão se cumprir? A peleja era muito grande. Saul tenta de todos os jeitos matá-lo. Ele estava ao lado de quem? Ele estava ao lado do profeta Samuel, um dos profetas mais renomados, se não mais renomado da Bíblia. Profeta temente a Deus, sacerdote temente a Deus, sacerdote escolhido desde o ventre, desde a madre Diana. Mas ele chega um momento que ele dá uma titubeada, dá uma balançada, porque a peleja é tão grande, pastor Daniel. Deus te chama por algo e começa a acontecer, você fica meio que, será que as promessas de Deus vão acontecer? Mas nós aprendemos com José que ela acontece. Nós aprendemos com Jó que ela acontece. Nós aprendemos com Abraão que ela acontece. Abraão, sai da tua parentela, vai para um local que sequer sabe onde é. Nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender a valorizar o trajeto, o caminho. Eu gosto muito de dirigir de carro, irmãos. Bastante. Eu já andei esse país quase todo de carro. Porque o mais interessante, eu falo para minha esposa, não é o chegar, é o percurso. Nós temos que aprender a valorizar, a andar e conhecer aqueles momentos que Deus te dá. Que entre você conseguir um bem, você tem momentos íntimos com Deus. Deus usa os momentos difíceis para falar com você. Só que às vezes nós murmuramos tanto que nós não vemos que o carro não bateu na gente, nada aconteceu, porque Deus está nos guardando. Nós temos que valorizar quem está conosco. Quem está conosco é mais importante do que para onde vamos, porque quando chegarmos lá, será Ele que estará nos esperando. Ele está aqui. Aprenda a valorizar os caminhos onde você passa. É no caminho. A aula de profecia, a aula de escatologia, porque envolve os profetas, envolve todo o Pentateuco, Jesus deu no caminho de Emaús. Jesus está andando do lado do profeta, dos dois discípulos, os discípulos sequer o conhecem. E ele fala, de quem está falando? Ele fala, por acaso, é tipo assim, você é da onde? Não sabe que nós estamos falando de Jesus? E ele, não. E o que vocês falam? Jesus é especialista em perguntar sobre ele. Porque ele sabe de tudo. E a Bíblia fala, lá em Lucas capítulo 24, bem assim, 24.
Ele fala bem assim, que ele abriu as Escrituras, abriu e falou dos tesouros do céu. Jesus quer falar com você desse jeito. O problema é que nós não conseguimos compreender igual os discípulos que estavam ali. Nós não conseguimos ver, e por não ver, não cremos. E a fé vem pelo quê? Não é para ver. Nós temos que crer sem ver. Bem-aventurados são aqueles que creram sem ver. Nós temos que aprender isso. E José nos ensina aqui que Jesus, nos dias de hoje, e Deus lá atrás, na pessoa da Trindade, faz as coisas acontecer no momento ideal, no momento oportuno. Porque Deus faz tudo no controle das suas mãos. Nós estamos, esse mês de janeiro lá em casa, lendo a Bíblia o ano inteiro, estamos em Jó. Eu ensinando para os meus filhos que o Jó, do 37 ao 40, é a grandeza de Deus. Deus fala para Jó, Jó, eu chamo os relâmpagos pelo nome, ele se encurva para mim e fala, estamos aqui. Jó, Deus fala para Jó, Jó, eu falo para a relva, cresça, ela cresce, eu falo para ela murcha, ela murcha. Jó, o oceano, eu falo, vem até aqui, ele vem, eu falo, não vem, ele para. Ei Jó, eu coloco as estrelas na palma da minha mão e chamo uma por um pelo nome. Jó, sabe quem eu sou? Eu sou aquele que sei aonde mora a luz. Eu sou aquele que antes que há o fim, eu já sei no início. O problema é que nós queremos saber do fim, como Deus, mas nós não somos Deus. Nós temos que caminhar. Nós temos que caminhar e aprender que as derrotas são necessárias. E Josué nos ensina tanto. José nos ensina tanto também. José aqui nos ensina de uma forma tão extraordinária, porque mesmo que ele está cativo, ele não está só. Às vezes nós achamos porque estamos passando na prova, que Deus nos tirou alguma coisa, aconteceu alguma coisa, não tem ninguém. A família sofre, o pai sofre, o filho sofre. Os historiadores falam que Isaac estava vivo, o avô sofre. Jacó, que é o pai, sofre. Você acha que às vezes está sozinho, mas tem alguém, pastora Rosa, que levanta de madrugada e fala bem assim, eu vou orar por ela. Deus colocou em meu coração e ela nem sabe quem é você. Tem gente que passa o dia jejuando por mim e por você. Tem gente que levanta de madrugada só para orar enquanto nós estamos dormindo. Tem alguém intercedendo por você. Você não consegue ver o que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo. Para de achar que porque você está cativo ou está indo para o Egito, Deus não está cuidando. Benjamim orava por ele. Como assim um irmão vai embora, um filho vai embora e o pai não ora? E nós estamos falando de filho de Jacó, aquele que brigou com o anjo. Aquele que no capítulo 32 de Gênesis está vindo e vê um exército de anjos e fala o exército do Senhor. Mas Deus não fala o que fez com seu filho. Nós temos que entender que tem vezes que Deus não conta. Deus não fala, Deus não explica, por mais que tenha alguém ao seu lado com extrema intimidade com Ele. E nós achamos que quem está do nosso lado não quer nos ajudar, ou não tem intimidade com Deus. Jacó tinha extremamente intimidade com Deus. Jacó é nossos pais na fé, junto com o seu avô e seu pai. Jacó nos ensina, mas Deus não fala. Essa semana eu fiquei, por que Deus não fala? Por que Deus não fala? Deus não podia falar para ele, eu vou fazer isso, aquilo. Porque Deus não fala. Nós temos que entender que Deus nos guarda, protege, porque os inimigos esquecem, pastor Daniel. Os inimigos esquecem, só que os anos passam. Jacó, quando vai, nesse versículo que nós lemos, que é do 41, ele está com 30 anos, ele saiu com 17. Estava 13 anos que ele estava praticamente preso. Ele estava 13 anos. Quando ele vê os irmãos, eles já se passaram 22 anos, porque teve 7 anos de fartura e já tinha 2 anos de seca. 22 anos para os irmãos reconhecer o que Deus fez, iria fazer e estava fazendo na vida dele. O problema é que nós estamos na prova e começamos a culpar todo mundo. Às vezes Deus te tira de uma posição, te leva para outra, para Ele te proteger dos inimigos. Só que às vezes você não compreende ali, e Deus está falando, eu cuido de ti.
Tudo está no controle da minha mão. José cria. José esperava. José era fiel. Só que nós aprendemos com José a lidar com pecados e tentações. O inimigo é tão terrível que nós vemos que José está crescendo. Potifar chama José e fala: você vai dominar a minha casa. Eu vou confiar em ti. Mas o inimigo é tão perspicaz, e essa é a função dele, que ele pega e usa a mulher ali para tentar. A Bíblia fala que ela tentou mais de uma vez. Olha no 39, no 7, 39, no 10, no 12. Não foi assim, entrou e já fez. Foi indo, foi indo, foi indo. E se nós pegarmos para verificar, fica roupa em sua mão. Mas como assim fica roupa em sua mão? A bata, se assim dizer, o manto que eles usavam era do lado, as costuras, pastor Daniel. É como se José estivesse jamais colocando a fidelidade dele. Chega naquela hora ele, não, eu não posso fazer isso, porque ele fala, não vou fazer isso contra o meu Senhor. Ele me deu tudo, não irei pecar contra o meu Deus. Ei, às vezes é melhor ser covarde, correr, ser medroso, do que ser igual Sansão, enfrentar e morrer debaixo dos escombros. Sansão era tão poderoso que morreu embaixo dos escombros, porque achou que podia brincar com o pecado. E o pecado, você só vai cair nele, porque Tiago fala no 1,14, mas cada um é tentado quando atraído ou engodado pela sua própria concupiscência. É assim, se você ama o dinheiro, só vai aparecer dinheiro, porque o dinheiro vai te tirar da presença de Deus. Se você ama o poder vai te tirar da presença de Deus. Mas José foge. José foge, ele prefere ser covarde e virar governador do que ser poderoso e morrer. Porque quem teme ao Senhor sabe que o sonho vai se cumprir. Só que o sonho até se cumprir leva tempo. Talvez você está na sua casa hoje, você que está assistindo nessa campanha, nós estamos no 8º dia. E talvez você pense que a sua vida, aquele sonho que foi há 5, a 10, a 15, a 20 anos não se cumpriram. Ele se cumpre. Deus cumpre. Nós temos que entender que tudo está no controle de Deus. E às vezes a gente precisa chorar, ficar triste, abandonado, rejeitado, para que os sonhos de Deus se realizem. Tem uma música que fala bem assim: ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Eu ouvi muito a pastora Rose cantando isso lá no Templo Central. A pastora Rutilene cantavam junto. Tem momento que você tem que chorar, mas continuar fiel. Fica na prisão, mas continua fiel. Mas nós estamos chegando lá onde ele vira governador. O tempo está acabando, mas eu vou terminar. Para crescer na promessa de Deus, nós temos que ter honestidade, competência e retidão. José era honesto com seu pai, ele falava tudo. Ele foi honesto com seu senhor, ele não tocou na mulher dele. José tinha competência, ele cuidava dos negócios do seu pai, cuidava do negócio de Potifar e também do imperador, porque ali o imperador, ali no Egito, ele era como um imperador, era como um deus para o povo do Egito. Era até condenado à morte e profanar, falar alguma coisa. E ele cuidava com competência, com retidão, ele era honesto, ele era fiel. Ele não perdeu a honestidade quando chega lá no poder. Nós pegamos aqui quando fala que ele era tão sábio e cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é que faz a diferença na nossa vida. É o Espírito Santo que nos transforma. É o Espírito Santo que nos molda. Nós temos que aprender com José, porque José chega um momento que pede que há fome e os seus irmãos vêm para o Egito. E os irmãos procuram ali, e José está como governador há 2 anos. José tem administração, porque José fala para Faraó, separa em cada local, faz assim. É como se falasse, se vier os saqueadores na época da fome, é mais fácil distribuir. Não tem esse percurso todinho, porque quem tem visão de Deus, sabe trabalhar. Só que Deus é tão tremendo,
que ele faz o quê? Ele traz os inimigos na palma da sua mão. Não se esqueça de algo extraordinário. Deus vai te abençoar, mas Ele só vai te abençoar, irmãos, para terminar. Deus só vai te abençoar quando você entender que a bênção dele não é para você humilhar, não é para você pisar, não é para você falar, tá vendo, você chegou aqui por causa de mim. José vai nos mostrar isso. A grandeza de José não é nem tanto quando ele é governador, é depois quando ele vê a família. Ele tem tudo para maltratar, pisar, fazer tudo, irmão. Ele simplesmente age como se nada acontecesse. Olha o tamanho da calma. Os irmãos ali, ele fica um psicólogo. Como que nós estamos quando vem a dificuldade, quando nós temos o poder de ajudar alguém, mas alguém nos feriu? Nós fazemos isso. Deus nos ensina aqui que Deus só vai nos dar o sonho que Ele nos prometeu quando nós começarmos a perdoar aquela pessoa que você olha na esquina e você corta. Você vê ali e não consegue olhar para ela. Ela tira o seu sono, ela tira a sua paz. Porque você está sendo um prisioneiro dela. Jesus nos ensina, quando for ofertar, se tiver alguém para você pedir perdão, você vai lá, peça perdão, e depois ele nem recebe a nossa oferta. E às vezes nós perdemos a promessa, porque nós não somos perdoadores. Os irmãos de José, quando reconhecem ele, o encurvam antes e depois. Só que é tremendo isso aqui, ó. Gênesis 42, 9. Então José lembrou dos sonhos que havia tido deles e disse-lhe: vós sois espias, reviste para ver a nudez da terra. No 22. E Rubem respondeu-lhe dizendo: não vou-lhe dizia eu? Pequeis contra o menino, mas nós ouvistes e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. José nos mostra de algo tão extraordinário, que José está contemplando sonhos. O sonho que aconteceu lá atrás, o sonho que aconteceu aqui, o sonho que vai acontecendo. José nos mostra no 45, 5, que fala bem assim, ó. Irmãos, sinceramente, vamos falar uma coisa entre nós. Seus irmãos colocam você num local para você morrer, praticamente morrer, e depois te vendem. Fala para o seu pai que você morreu. Pega a sua capa, pega o seu manto, coloca no sangue, leva para o seu pai. Fala que você está morto. E você, quando vê os irmãos, fala assim, ó: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, porque haverde vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. José está falando: eu estou aqui, não foi porque vocês quiseram. Eu estou aqui porque Deus fez. Então, fique tranquilo. Ei, José está falando para eles não ficar tristes. Como assim? A hora que nós aprendemos a perdoar, a confiar, a compreender o que Deus tem para nós, nós vamos alcançar os sonhos de Deus. Jó, lá no 42, fala bem assim: e Jó, quando intercedia pelos seus amigos, Deus recebeu o seu holocausto. Ei, comece a perdoar. Eu sei que é difícil, é muito difícil mesmo. José é tão grande que José fala: eu sou pai de Faraó. Como assim pai de Faraó? Faraó ama tanto José quando seu pai vem do Egito. Ele fala bem assim: escolhe-me agora entre as terras. Olha no 47. Escolhe agora terras para vocês morarem, para dar para o seu pai. Como assim, irmãos? Deus vai te usar, pastora. Deus vai te levantar, Deus vai te provar, mas o propósito é grande, é lá na frente. Às vezes nós estamos aqui, mas tem muita gente orando, nós não sabemos nem porque estamos de pé. Tem dia que eu sei o que é dirigir igreja, irmão. Eu não dirijo, mas eu congrego num local e trabalho há 10 anos. Eu trabalho só com dirigentes, eles chegam lá, tem dia que dá dó. Não é fácil estar. Ei, mas Deus sempre vai levantar alguém. Jesus, no caminho da cruz, tinha um Simão Cirineu, que o ajudou a levar a cruz. Tem alguém que vai te ajudar. Tem alguém que vai interceder por você.
Tem alguém que vai fazer algo na sua vida. E Deus nos mostra que José, quando chega no trono, ele chega sem soberba, sem vangloria. Tira toda a soberba do seu coração. Enche de paz. Enche de amor. Perdoe seus inimigos. Perdoa a si mesmo pelos erros que você cometeu. Não fique o tempo todo se martirizando, porque é isso que o inimigo quer. Deus tem um propósito com você. E José, lá no Gênesis 50, diz: depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito. E ele e seus irmãos, todos com ele, subiram a sepultar. E os irmãos vieram e falaram o quê? Nosso pai pediu para você nos perdoar. Nenhum momento a Bíblia fala isso. Eles são tão terríveis, que eles até depois que o pai morre. Mas José fala bem assim: não tem mais. Porventura sou eu no lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se neste dia, para conversar muita gente com vida. O dia de hoje vai fazer parte do seu futuro, se você não esquecer de ser fiel, fugir da aparência do mal, repreender os falsos, os ciumentos, aqueles que estão do seu lado só para aprender o seu sonho ou para te matar. Mas não se esqueça, talvez você está demorando, não está dando certo, mas José conseguiu. Não se esqueça que Jesus conseguiu. Não se esqueça que Moisés pode não ter entrado na terra, mas levou o povo. Deus prometeu que ia levar e levou. E Isaac só começou. Isaac tinha um rancor tão grande com Abimeleque, porque ele cavava e enterrava os poços, irmãos. Só que enquanto Isaac não perdoou Abimeleque, Deus não prosperou a vida dele da forma que prosperou. Olha para vocês ver. Isaac chegou um momento que ele ofereceu um banquete, presente para Abimeleque. E quando estava no banquete, veio o servo, a Bíblia diz, e falou: o poço da água, e água viva. Tem que ter perdão. Talvez a palavra mais importante dessa noite seja perdão. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, eu gostaria de agradecer ricamente pela oportunidade de estarmos aqui. Passei um pouquinho do horário, mas eu gostaria de falar para os irmãos. Talvez vocês não saibam, o Cleidinei, meu amigo, está ali. Em 2010 eu aceitei Jesus, em março. O pastor Daniel está aqui, eu estava até falando com ele. Eu estava varrendo rua quando o pastor Edmilson me ganhou para Jesus. E ele falou o que ia acontecer comigo. Em 2010, o pastor Daniel me lembra, eu era magrinho, seco. Eu comia só pão, jaca, caju, só fruta. Não tinha dinheiro para nada, morava de favor. E depois fui morar na rua. E depois de Deus falar o que Ele tinha para falar comigo, o que eu seria, em vez de melhorar, eu fui demitido. O pastor Daniel lembra. Eu fui demitido e fiquei quase um ano desempregado. A minha esposa e meus filhos que estão assistindo agora, a minha esposa me ajudou muito. Só que Deus honrou, irmão. Eu fiquei desempregado e um pastor chamado Antônio Baltazar me levou para trabalhar. Um pastor chamado Daniel me levou para aprender com ele. Deus faz tudo perfeito. Se eu não estivesse desempregado, irmão, eu não estava trabalhando onde sou hoje. Do dia para a noite eu me tornei secretário executivo da convenção. Do dia para a noite eu fiz parte da mesa diretora da igreja e da convenção. Deus cumpre com o que Ele promete. Não se esqueça disso. Só não se esqueça dos ensinamentos de José. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de nós nessa noite. Muito obrigado.